Bom dia, Paula. Bom dia para todo mundo aí da TV Canção Nova em Cachoeira Paulista, os meus irmãos. Bom dia para você que nos acompanha do Brasil, do mundo. Eu falo ao vivo dos nossos estúdios na Vila Mariana, em São Paulo. Agora exatamente 9 horas 32 minutos. A gente já tem, olha aí, imagens de São Paulo. Hoje ensolarada, mas com algumas nuvens. Tem previsão de mais pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 31 graus. Hora de notícias e entre os destaques de hoje. De Brasília, o nosso repórter nos trará a repercussão do fechamento da Ford no Brasil entre os políticos. Ele também trará atualizações sobre a Covid-19 no Brasil e a gente segue com a esperança. Hoje devem ser divulgadas mais informações sobre a vacina contra o coronavírus do Instituto Butantan. Nossos correspondentes no Reino Unido, França e Espanha nos falarão como anda em seus respectivos países a campanha de imunização. A gente vai conversar ao vivo com o novo assessor da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé da CNBB e ainda apresentar a mensagem que saiu agora há pouco do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Enfermos 2021. Tudo isso daqui a 2 minutos. A gente volta já. As eleições no Congresso seguem esquentando os bastidores de Brasília. As movimentações no Senado aumentam. A repercussão política sobre o fechamento da Ford Brasil também foi assunto. Por isso, nós vamos da Brasília atualizar sobre estes e outros assuntos. Bom dia para você, Otávio, que já está ao vivo por aí conosco. Bom dia, Danusa. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente isso, as eleições aqui no Congresso seguem aí movimentando a pauta política da capital. No Senado as coisas esquentaram um pouco, na Câmara, né? A gente já está acompanhando há alguns dias a agenda dos candidatos, mas no Senado as coisas esquentaram. Rodrigo Pacheco ganhou aí o apoio da bancada do PT, ele que é o candidato aí apoiado por Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado, então ganhou um apoio importante do PT e também tem reuniões aí durante o dia que podem definir o candidato do MDB, a maior bancada do Senado. Então, a decisão deve ficar aí entre Simone Tebet e Eduardo Braga, já que são os nomes favoritos da bancada. Uma outra notícia que também movimentou Brasília foi o fechamento da Ford, uma empresa centenária aqui no país. Decidiu fechar a produção no país, não vai fechar a produção nem na Argentina, nem no Uruguai, mas aqui no Brasil decidiu fechar as portas. A repercussão política foi grande. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, culpou aí a política econômica do governo por conta desse fechamento. Já o Ministério da Economia lamentou a decisão, mas disse que o fechamento da Ford destoa aí de uma recuperação econômica que o Brasil vem apresentando nos últimos meses. Agora, vamos atualizar um pouquinho a situação do Enem. O Enem está mantido, a Defensoria Pública da União havia pedido aí para que as provas fossem canceladas, mas o presidente do INEP garantiu que as provas devem acontecer aí já no próximo final de semana. E como medida para evitar aglomerações, os portões aí dos locais de prova vão ser abertos, na verdade, 30 minutos antes do esperado, para que as aglomerações não aconteçam e os alunos possam entrar aí com mais tranquilidade. Tudo isso por conta da pandemia no Brasil, que infelizmente já matou mais de 200 mil brasileiros. Os casos registrados já passam aí dos 8 milhões e a boa notícia fica sempre por conta dos casos de pessoas que conseguiram vencer a doença. Já são mais aí de 7 milhões de pessoas que conseguiram vencer a Covid-19. Obrigada, Otávio, pelas informações. E o Otávio falou aí da pandemia. O governo de São Paulo apresenta hoje, no começo da tarde, em coletiva de imprensa, a taxa global de eficácia da Coronavac. Na semana passada, o Instituto Butantan informou que o imunizante diminui em 78% as chances de casos leves da Covid-19 e em 100% a ocorrência de casos graves e internações, mas não apresentou os estudos completos. A Indonésia
Anvisa aprovou o uso emergencial da vacina e anunciou uma eficácia geral de 65%. Bom, as chuvas fortes continuam no Rio Grande do Sul com raios e ventania em praticamente todo o estado, inclusive na Grande Porto Alegre. Ainda pode ter quedas de granizo de forma isolada. Confira a previsão do tempo para esta terça-feira em todo o Brasil. Tem previsão de vários períodos de chuva no Rio Grande do Sul. Ainda há risco de chuva forte. Em Santa Catarina e no Paraná, sol de manhã e chuva entre a tarde e a noite. Para o sudeste, dia de sol no litoral norte do Rio de Janeiro e litoral do Espírito Santo. Nas outras áreas, sol e pancadas isoladas de chuva. No Mato Grosso do Sul, tem sol forte e deve chover apenas à tarde. Ao longo do dia, chove no restante do centro-oeste. Mesmo assim, o sol aparece em alguns momentos. Muitas nuvens e chuva a qualquer hora no norte do Amapá e do Amazonas, sul do Pará e no Tocantins. Nas demais áreas, faz sol, mas também chove várias vezes ao longo do dia. Sol e tempo firme no norte do Piauí, no Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Chove de forma passageira entre o litoral de Pernambuco e Sergipe. Na Bahia, no Maranhão e nas outras áreas, a chuva é mais carregada. E só um complemento, Otávio falou agora há pouco sobre o fechamento da Ford. Trabalhadores dessa empresa protestam na manhã de hoje contra o fechamento em Camaçari, na Bahia. Bom, agora a gente fala sobre a taxa de juros em baixa, crédito facilitado e a necessidade de um espaço para o trabalho home office. Estimularam as vendas de imóveis na reta final do ano passado. Este movimento criou expectativa de expansão do mercado para este ano. De 2014 a 2018, prédios novos quase não saíram do chão por causa da crise que assolou o setor. Um avanço de 1,5% em 2019 foi uma janela de esperança. 2020 era para consolidar o crescimento, mas com a pandemia, máquinas e martelos silenciaram até quase o fim do ano. O setor estimou o recuo de 11%, mas a manutenção da taxa de juros, a taxa Selic em 2% ao ano, regulamentação de programas habitacionais e injeção de 92 bilhões da poupança em financiamento imobiliário geraram otimismo e o ramo fechou o ano com retração de 2,8%. Além disso, gerou cerca de 140 mil novas vagas de empregos. Na média, a taxa anual de juros para contratos habitacionais gira em torno de 6% ao ano. Com base nesse cenário, a Câmara Brasileira da Construção projeta crescimento de 4% em 2021. A taxa de juros mais baixa, ela favorece quem vai fazer essa compra no longo prazo. O valor efetivo do imóvel cai consideravelmente. Ela estimula aqueles investidores com maior capital a diversificar um pouco. O que aconteceu na construção civil foi uma surpresa positiva. Com o relaxamento da quarentena no fim do ano passado, a venda de casas e apartamentos voltou a subir. Além dos juros baixos, outra explicação é que muita gente passou a trabalhar em casa e decidiu investir num espaço maior. As famílias conseguiram migrar de um espaço menor para um espaço maior, seja com uma venda e compra, seja com uma locação. Foi um fator interessante. Aqui onde eu trabalho, a questão de vendas foi aumentada em torno de 50%. Mais de 50 mil unidades habitacionais foram comercializadas de janeiro a outubro de 2020, contra 45 mil negociadas no mesmo período de 2019, de acordo com dados do Sindicato da Habitação. Fábio decidiu investir num imóvel mais afastado dos grandes centros urbanos. Eu busquei um lugar que fosse próximo à cidade, que fosse seguro e que desse pra gente aquele gostinho, né, de interior. Uma pitada de otimismo no setor que ergue o sonho de muitas famílias faz a gente acreditar que em 2021 os martelos vão bater sem parar. Obrigada, Sidney, pela reportagem. E a seguir, nossos correspondentes internacionais farão panorama sobre a campanha de imunização contra a Covid-19 no Reino Unido, França e Espanha. A gente dá agora uma olhada na câmera 11, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Por lá, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Clima típico do verão. As mínimas por lá são de 24 e a máxima 33 graus.
Canção Nova Notícias, edição da manhã, já está de volta. Grã-Bretanha amplia programas de vacinação. O país já vacinou mais de 2 milhões de pessoas do grupo de risco. Desde que foi descoberta uma variação do coronavírus no Reino Unido, o país tem enfrentado um grande desafio, com o aumento de novos casos e com os hospitais trabalhando no limite de sua capacidade. Em coletiva de imprensa ontem à noite, o secretário da Saúde, Matt Hancock, anunciou uma ampliação no programa de vacinação, que até agora já imunizou 2 milhões e 600 mil vulneráveis. O novo plano de imunização tem ajuda do Exército Britânico e de voluntários que foram treinados para administrar a vacina. Os espaços escolhidos são grandes centros esportivos, incluindo clubes de tênis, estádios de futebol e pistas de corrida. O ex-primeiro-ministro Tony Blair está por trás do novo planejamento, já que ele é o principal conselheiro do ministro da Saúde. Nessa etapa, pessoas acima de 80 anos e profissionais da área da saúde são a prioridade. Depois, acima de 70 e pessoas com necessidades especiais. A estratégia do governo é vacinar todo o grupo de vulneráveis até o final de fevereiro, cerca de 15 milhões de pessoas. O plano é que até o final de setembro, toda a população adulta esteja vacinada. Em entrevista à BBC News, o médico-chefe da Inglaterra, Chris Whitt, disse que, abre aspas, estamos em uma situação na qual 1 a cada 50 pessoas está infectada. Aqui em Londres, 1 a cada 30. Por isso, é importante que as pessoas fiquem em casa para evitar a contaminação, pois nas próximas 2 semanas atingiremos o pico dessa segunda onda, fecha aspas. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson visitou um centro de vacinação no interior da Inglaterra e disse que o Reino Unido está passando por um momento perigoso na pandemia. Uma boa notícia é que o governo aprovou nesse final de semana a vacina americana Moderna e dessa forma poderá continuar com o plano de vacinação em massa, contando com 3 diferentes fornecedores do imunizante contra a Covid-19. Vanessa Andrade, de Londres, para o Canção Nova Notícias. Obrigada, Vanessa. E a União Europeia aprovou o uso da vacina Moderna contra a Covid-19. Essa é a segunda que já está disponível no território europeu. Teremos 160 milhões de doses mais da vacina, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, após a liberação da americana Moderna. Se prevê que a distribuição do fármaco nos países membros da União Europeia seja feita nas próximas semanas. A Espanha, um dos países europeus mais afetados pelo coronavírus, deverá receber 600 mil doses até o fim desta semana. É o que afirmou o ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa. A Moderna, assim como a vacina Pfizer, precisará ser aplicada em 2 doses, em um intervalo de 6 semanas entre uma e outra. O armazenamento da Moderna deve ser feito a 20 graus negativos e é, até o momento, a mais cara aprovada por Bruxelas, $18 por dose. Enquanto a Moderna não chega, os países membros da União Europeia seguem com o plano de vacinação da Pfizer-BioNTech, aprovada e já distribuída desde os últimos dias de 2020. A aprovação e distribuição das vacinas é um sinal de esperança para o mundo, mas sobretudo para o velho continente, o mais afetado pelo coronavírus. Quase 600 mil pessoas faleceram em toda a Europa. No mundo, as mortes pela Covid-19 ultrapassam 1.900.000 pessoas. Tá aí, obrigada, André. E da Espanha a gente vai para a França. Uma atualização da campanha de vacinação contra a Covid-19 no país. Para conter a repercussão da epidemia e evitar um novo confinamento, o governo francês avança o toque de recolher para 6 horas da tarde. Após um lançamento criticado por sua lentidão, a campanha de vacinação contra a Covid-19 foi implantada na França. A marca de 100 mil vacinados em todo o país foi ultrapassada neste domingo, segundo o Ministério da Saúde. As primeiras 50 mil doses da vacina da Moderna, que é o segundo laboratório a ser autorizado na França, depois da Pfizer, chegaram em 3 regiões consideradas prioridades pelo governo: Grande Leste, Alvérnia e Costa Azul. Uma primeira fase da vacinação, de janeiro a fevereiro, diz respeito a todas as pessoas com mais de 75 anos, quer residam ou não em lares de idosos, profissionais da saúde, ajudantes domésticos e bombeiros com pelo menos 50 anos. A meta é vacinar 1 milhão de pessoas só no mês de janeiro. Na segunda fase, a vacinação será estendida do final de fevereiro ao início de março de 2021 para pessoas de 65 a 74 anos. E na terceira fase,
A vacinação estará aberta a todos a partir de abril de 2021 e continuará ao longo do ano, começando com pessoas de 50 a 64 anos, profissionais dos setores de segurança, educação, alimentação, pessoas que vivem em acomodações ou locais isolados e depois o resto da população adulta. A vacina é gratuita e a vacinação não é obrigatória. Ela será aplicada apenas em adultos. A França atualmente tem um potencial de 200 milhões de doses com as quais pretende vacinar 100 milhões de pessoas, sabendo que a vacina requer 2 doses com algumas semanas de intervalo. Vale lembrar que 70% da população deve ser vacinada para que se chegue à imunização em massa. Outro assunto importante por aqui é que hoje 8 novas cidades da França devem aplicar o toque de recolher antecipado às 6 da tarde. Na tentativa de conter a propagação do coronavírus, o governo quer limitar ao máximo as interações sociais. A possibilidade de um total confinamento não está descartada, mas ainda é considerada uma solução em último recurso. Portanto, se espera que as medidas do toque de recolher, implantadas pelo menos até o 20 de janeiro, consigam conter a circulação do vírus por várias semanas. Edna Carvalho de Toulon, na França, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Edna. E pedido de impeachment de Donald Trump é destaque nos principais jornais estrangeiros nesta terça-feira. O destaque do The New York Times afirma: Câmara define voto de impeachment contra Trump por incitação à violência. Os democratas estão planejando uma votação nesta terça-feira para pedir formalmente ao vice-presidente que tire Trump do poder. E preparam também uma votação de impeachment para amanhã, se ele não o fizer. E o jornal alemão Deutsche Welle também dá destaque à situação política dos Estados Unidos e afirma: democratas apresentam pedidos de impeachment contra Trump, acusado de incitar a insurreição. Os democratas pressionam o vice-presidente Mike Pence a destituir Donald Trump. Se condenado em processo de impeachment, Trump pode perder o direito de concorrer em 2024. E o El País estampa: secretário interino de Segurança Nacional de Trump renuncia. Chad Wolf anunciou sua saída após adiantar a operação especial de segurança para a posse de Biden, que acontece na próxima semana. A renúncia de Wolf se soma a uma série de altos funcionários da administração Donald Trump que se afastaram após o ataque ao Capitólio na semana passada. E o francês Le Monde afirma: China, conquistadora do crescimento global. A economia chinesa pode experimentar uma recuperação de cerca de 8% em 2021. Nos próximos anos, a China vai abandonar definitivamente sua condição de país emergente para de país desenvolvido. Se 2021 se desenrolar como prevêem os economistas, a China terá ultrapassado o curso da crise sem problemas, afirma o Le Monde. E a seguir a gente vai conversar ao vivo com o padre Luiz Henrique Brandão de Figueiredo, que assume a assessoria da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Agora tem imagens ao vivo da capital catarinense em Florianópolis. Manhã de sol com aumento de nuvens agora pela manhã, mas tem previsão de pancadas de chuva para tarde e à noite. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 32 graus. A gente volta em 2 minutos. A Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé da CNBB tem agora um novo assessor, o padre Luiz Henrique Brandão Goiano, doutor em Teologia Moral pela Universidade Lateranense e Academia Afonso de Roma. Foi nomeado no dia 7 de janeiro. A gente conversa agora ao vivo com ele, que já está aqui conosco. Portanto, virtualmente, né, padre? Bem-vindo ao Canção Nova Notícias. Antes de mais nada, bom dia para o senhor. E eu já começo perguntando como o senhor recebeu esse convite para atuar na Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé. Então, bom dia a todos que nos acompanham pela TV Canção Nova. Bom, eu já era membro da Comissão Pastoral para a Doutrina da Fé, mas ocupava apenas a função de perito da comissão, ou seja, estava à disposição dos bispos para colaborar nesta comissão. Quando o padre João Paulo, que era o antigo assessor, se afastou da comissão, foi necessário nomear um novo assessor. E seria mais fácil e até mais lógico que alguém que já estivesse trabalhando na comissão
pudesse exercitar essa função de assessor da comissão. Então, como eu já estava num segundo quadriênio trabalhando, pensaram que eu poderia dar colaboração. Então, recebi com um espírito de serviço, com alegria, mas também reconhecendo a gravidade e a importância dessa missão, desejo de fato oferecer minha colaboração à conferência, aos bispos, mas particularmente à Comissão para a Doutrina da Fé. Padre, fala mais para nós sobre esta atribuição. O senhor que morou, estudou em Roma, tem um vínculo com o Vaticano, esse cargo que o senhor ocupa agora. Quais são os trabalhos que o senhor pretende fazer? Então, a comissão ela é composta por 5 bispos e eles são a cabeça dessa comissão e eles é que pensam juntamente com o assessor os trabalhos que essa comissão vai realizar ao longo de um quadriênio, né? Então, nós temos atividades desde de encontros de formação, a produção de subsídios que vão ajudar os bispos e também toda a igreja com temas que são importantes na atualidade, e entre outras reuniões e atribuições da própria comissão. A mim cabe particularmente colaborar com os bispos na missão que eles têm dentro da comissão. Faço um pouco uma função de secretário para articular as reuniões, também faço a interface entre os bispos e os peritos que colaboram na Comissão Pastoral para a Doutrina da Fé, e vou estar também à frente na organização de todas as atividades da conferência. Em termos gerais, se pode dizer que esta é a minha função dentro da comissão. Tá, ok, Padre Luiz, muito obrigada por sua participação, parabéns também por essa nomeação, a Canção Nova que segue a serviço da Igreja. Falando nisso, o Vaticano divulgou agora há pouco a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Enfermo 2021. O tema escolhido dessa vez foi a relação de confiança na base dos cuidados dos doentes, inspirado no versículo bíblico que diz que um só é o vosso mestre, vós sois todos irmãos. De modo especial, ele dedica a mensagem às pessoas que sofrem em todo o mundo os efeitos da pandemia do coronavírus. Francisco expressa a proximidade espiritual aos pobres e marginalizados e assegura a solicitude e o afeto da Igreja. Sugere como remédio à hipocrisia a proposta de Jesus de sentir empatia e aponta como decisiva a confiança que se cria entre o doente e quem o acompanha. O Santo Padre conclui, recordando que uma sociedade é tanto mais humana quanto melhor souber cuidar dos seus membros frágeis. Olha só. Bom, eu convido você a continuar informado acessando noticias.cançãonova.com e mais tarde acessando ao Canção Nova Notícias, edição da noite, às 6h45. A gente se despede hoje com imagens de Salvador, na Bahia. Lá tem sol, com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. A temperatura varia entre 23 e 29 graus. Agora chama a criançada que tem cantinho da criança. Fique com Deus e até amanhã.